Você já chamou seu gato e a única resposta que recebeu foi silêncio e um vácuo total. Parece que você está falando com a parede, certo? Se isso te soa familiar, relaxa. Você não está sozinho. Mas e se eu te disser que isso não é arrogância, e sim uma linguagem complexa que nós simplesmente não conseguimos decifrar? Hoje, vamos entender por que os gatos nos ignoram quando os chamamos. Eu prometo que, ao final deste vídeo, você vai olhar para o seu snob peludo com olhos completamente diferentes e talvez até encontre a chave para conquistá-lo. Aliás, me conta nos comentários. Com que frequência seu gato finge que você não existe? Vamos fazer uma contagem para ver quem tem o bichano mais blasé. Para desvendar a arte do ignorar felino, precisamos dar uma olhada na história. Ao contrário dos cães, que foram domesticados de propósito para caça e proteção ao longo de dezenas de milhares de anos, os gatos, na verdade, se autodomesticaram. Sua aliança com os humanos começou há cerca de 10.000 anos, no Oriente Médio, quando as pessoas adotaram o estilo de vida sedentário e começaram a construir celeiros. Esses celeiros atraíam roedores, e os roedores, por sua vez, eram um banquete para os gatos selvagens. Os humanos logo perceberam o benefício dessa vizinhança e permitiram que os gatos ficassem. Mas atenção, este foi um acordo de benefício mútuo e não de submissão. O gato nunca foi um escravo ou um servo. Ele era um parceiro de negócios, valorizado pelas suas habilidades de caça. Esse espírito de independência e autossuficiência está codificado no DNA deles. Eles não foram criados para obedecer comandos cegamente, como os cães. Eles são descendentes de predadores solitários, acostumados a tomar decisões por conta própria. E é exatamente isso que é a chave para entender todo o comportamento felino. A primeira e mais fundamental razão está nas características singulares da audição felina. O ouvido do gato funciona de uma maneira totalmente distinta da nossa. Imagine um radar hipersensível, capaz de captar o chiado de um rato a dezenas de metros, até mesmo através das paredes. Suas orelhas, que agem como verdadeiros localizadores, conseguem girar 180 graus de forma independente, localizando a fonte exata do som. Cientistas já comprovaram. Os gatos ouvem no espectro ultrassônico, inacessível para os humanos. Isso significa que o nosso mundo, para eles, é uma cacofonia ensurdecedora. A geladeira ligada, o zumbido dos cabos nas paredes, o chiado sutil da eletrônica moderna, tudo isso para o gato é um ruído de fundo constante. E é neste caos sonoro que a sua voz irrompe. Para o gato, ela é apenas mais um som em meio a milhares de outros. Ele certamente a ouve. Estudos de eletroencefalograma confirmam isso. O cérebro do felino registra o som do seu próprio nome. No entanto, registrar o som e reagir a ele são duas coisas completamente distintas. O gato analisa instantaneamente. Este som representa alguma ameaça? Ele promete comida? Está associado a algo interessante? Se a resposta para todas essas perguntas for não, o som da sua voz é simplesmente classificado como ruído de fundo irrelevante e enviado para o arquivo. Isso não é má fé, mas sim um mecanismo de sobrevivência aperfeiçoado por milênios de evolução. Ideia para o visual. Infográfico comparando as faixas auditivas de humanos, cães e gatos. Adicionar efeitos sonoros que simulem como o gato ouve o mundo. Muitos ruídos agudos e baixos. Agora, passemos ao segundo ponto, que está intimamente ligado ao primeiro. A audição seletiva. Os gatos são mestres em filtrar informações. Se eles reagissem a cada som que seus ouvidos captam, ficariam simplesmente loucos de sobrecarga sensorial. Por isso, o cérebro deles aprendeu a descartar tudo o que não está diretamente relacionado à sobrevivência ou ao conforto. Lembre-se de como seu gato pode estar dormindo profundamente com a TV ligada no volume máximo, mas acorda instantaneamente com o barulho suave do saquinho de ração na cozinha. Isso é a audição seletiva em ação. O som do saquinho está associado à comida.
um recurso crucial para a sobrevivência. O som da sua voz, chamando bichano, bichano, ou vem cá, gatinho, muitas vezes não carrega o mesmo valor. O gato ouve você, avalia a situação e conclui: é só meu humano fazendo barulho, não é predador, não é presa e, infelizmente, não é comida. Posso continuar dormindo. Essa habilidade é essencial para um predador que precisa economizar energia e não se distrair com trivialidades. Seu chamado é uma trivialidade, a menos que venha acompanhado de algo significativo. Portanto, quando o seu gato o ignora, ele não está sendo desrespeitoso, ele está apenas gerenciando eficientemente seus recursos de atenção. Fim do texto. O terceiro ponto crucial, que nós, que no fundo somos amantes de cães, muitas vezes esquecemos. Para um gato, o nome não é uma ordem. Os cães, através de séculos de seleção, aprenderam a encarar o nome como um chamado à ação, como um comando tipo atenção, instrução a seguir. Com os gatos, a história é diferente. Para eles, o nome é apenas um identificador, um som ao qual eles se associam, mas que não os obriga a uma reação imediata. Estudos de cientistas japoneses confirmaram que os gatos reconhecem o seu nome no meio de outras palavras e até o distinguem dos nomes de outros gatos que vivem na mesma casa. Eles reagem a isso. Podem estremecer a orelha, virar a cabeça ou abanar a ponta do rabo. Mas esta reação significa: sim, estou a ouvir que estás a falar comigo, e não, sim, dono, estou a correr. Eles não veem no seu nome um comando implícito de vem cá. Somos nós, os humanos, que colocamos esse significado no nome deles. Para que o gato comece a associar o nome a vir até si, é preciso criar essa ligação de forma intencional, utilizando reforço positivo, e falaremos sobre isso mais tarde. Por enquanto, aceite o facto. Quando grita, Barsik, ele não pensa, tenho de ir, mas sim, ah, é ele outra vez. O que é que ele quer desta vez? Ideia de visual. Ecrã dividido. À esquerda, um cão que corre alegremente para o dono ao ser chamado. À direita, um gato que, ao ouvir o nome, abre preguiçosamente um olho e volta a adormecer. Agora, vamos focar em você. Sim, isso mesmo, em você. A quarta razão para o seu gato te ignorar pode estar no seu tom de voz. Gatos são extremamente sensíveis às entonações e à carga emocional da fala. Eles podem não entender o significado exato das palavras, mas captam perfeitamente o seu estado de espírito. Se você chama o seu gato com uma voz irritada, exigente ou muito alta, a probabilidade de você obter o efeito contrário é enorme. Na natureza, um som alto é frequentemente associado a perigo ou agressão. O seu gato pode interpretar esse grito como uma ameaça ou simplesmente como um incômodo desagradável que é melhor evitar. Ele vai pensar: o humano está chateado com alguma coisa. É melhor eu ficar aqui, num lugar seguro, até ele se acalmar. O tom ideal para se comunicar com o seu gato é calmo, agudo, carinhoso e baixo. Uma voz assim lembra o ronronar ou o miado dos filhotes, o que lhes dá uma sensação de segurança e confiança. Tente fazer um experimento. Chame o gato com a sua voz normal e, em seguida, use um tom baixo, suave, quase cantado. Você vai se surpreender com o quão diferente a reação pode ser. Lembre-se, você não está falando com um soldado, mas sim com um ser sensível, para quem o conforto emocional é prioridade máxima. Sua voz deve convidar, e não dar ordens. Ideia de visual. Um indicador de humor sobre a cabeça do humano. Quando ele grita, o indicador fica vermelho e o gato se esconde. Quando ele fala carinhosamente, o indicador fica verde e o gato levanta a cabeça com interesse. O quinto ponto, que deriva naturalmente do anterior, é a sua linguagem corporal. Para os gatos, a comunicação não verbal é infinitamente mais crucial do que aquilo que dizemos. Quando chama o seu gato, você não está apenas a emitir um som. Na verdade,
está a apresentar-se como uma figura grande, que pode ser facilmente interpretada como uma ameaça. Se você estiver em pé, pairando sobre o gato, ou se fizer movimentos bruscos na direção dele, o instinto fará com que ele adote imediatamente uma postura defensiva. No mundo felino, o olhar direto e fixo é um sinal claro de agressão e de desafio. Quando chama o gato, encarando-o fixamente nos olhos, você está, sem saber, a comunicar na linguagem dele: eu domino, sou perigoso. A reação natural de um felino a este sinal é paralisar, desviar o olhar ou simplesmente afastar-se para evitar o confronto. Em vez disso, experimente utilizar os sinais de paz felinos. Agache-se para ficar ao nível dele. Evite o contato visual direto. Olhe como se estivesse a olhar para o lado. Pestaneje lentamente, na linguagem dos gatos. Isto significa: eu confio em ti, não sou uma ameaça. Estenda a mão com os dedos ligeiramente curvados, e não com a palma aberta. Todos estes pormenores, que podem parecer insignificantes, mudam drasticamente a forma como o gato recebe o seu convite. Você deixa de ser uma potencial ameaça para se tornar um objeto seguro e interessante. Ideia visual. Comparar a linguagem corporal, errada e a certa. À esquerda, uma pessoa por cima do gato. À direita, alguém agachado a pestanejar lentamente. Mostrar a reação do felino em ambos os casos. A sexta razão é simples, mas não menos crucial: falta de motivação. Os gatos são criaturas extremamente pragmáticas. No universo felino, qualquer ação deve ter um propósito e trazer algum benefício: comida, segurança, conforto ou prazer. Quando você chama o seu gato, ele subconscientemente se pergunta: o que é que eu ganho com isto? Se no passado, aproximar-se de si não trouxe nenhuma recompensa agradável, por que razão ele gastaria energia e interromperia os seus afazeres felinos importantes, como a contemplação atenta da parede? A motivação dos cães é frequentemente social. Eles querem agradar o dono e receber um elogio. Nos gatos, essa motivação é muito mais fraca. Eles precisam de um argumento mais sólido. Se de cada vez que o gato vem ter consigo quando o chama, ele recebe um petisco, uma sessão de mimos ou um jogo interessante, ele vai assimilar rapidamente que responder ao seu nome é vantajoso. Esta associação, chamada é igual a algo bom, tem de ser estabelecida e reforçada. Mas se você o chama apenas para o apertar quando ele não está com vontade, ou simplesmente para testar se ele reage, da perspectiva do gato, isso é um desperdício de recursos. Ele pode vir uma ou duas vezes, mas depois vai perceber que o esforço não compensa e vai parar de responder. Lembre-se, você precisa de lhe dar uma razão para querer vir. Imagine o seguinte cenário mental. Na cabeça do seu gato, há uma balança. Num prato está a sua atividade atual, como dormir ou relaxar. No outro, está o seu chamamento. Se o dono apenas chama, o prato do sono prevalece. Mas se o dono tem um petisco na mão, o peso da recompensa faz o prato da chamada descer, e o gato vem imediatamente. A sétima razão são as associações negativas. Pense nisso como o lado oposto da falta de motivação. Pense nas situações em que você chama seu gato com mais insistência. Na maioria das vezes, isso acontece quando ele precisa fazer algo desagradável. Tomar um remédio, cortar as unhas, entrar na caixa de transporte para ir ao veterinário, ou ser expulso da mesa. Os gatos têm uma memória excelente, especialmente para experiências ruins. Se o nome dele, em 9 de 10 vezes, é chamado momentos antes de ser agarrado para manipulações desagradáveis, não é de surpreender que ele comece a associar o próprio nome a problemas futuros. Ao ouvir o chamado, ele não corre até você. Pelo contrário, procura logo um esconderijo. Inconscientemente, você o ensinou que a sua voz é o prenúncio de que algo ruim está para acontecer. Para quebrar esse ciclo vicioso, você precisa se esforçar. Comece a chamar seu gato sem motivo específico, apenas para lhe dar um petisco ou fazer um carinho atrás da orelha. Dilua,
as associações negativas com uma quantidade maior de experiências positivas. Com o tempo, seu gato vai perceber que o nome dele não é sempre sinônimo de coisa ruim, e o nível de confiança no seu chamado vai aumentar. Não permita que o nome do seu animal de estimação se torne um sinônimo de aborrecimento. Ideia para visual. Nuvem de pensamentos sobre a cabeça do gato. Quando o tutor o chama, aparecem imagens assustadoras na nuvem: seringa, cortador de unha, caixa de transporte. O gato foge aterrorizado para debaixo do sofá. A oitava razão é tão simples que muitas vezes nos esquecemos dela. O seu gato pode estar apenas ocupado. Sim, do nosso ponto de vista humano, dormir na janela ou observar atentamente uma poeira num raio de sol não parecem tarefas sérias. Mas para um gato, estes são processos vitais. O sono para um predador é uma forma de restaurar energia. A higiene não é apenas sobre limpeza, é um ritual de acalmia, uma meditação. Caçar uma mosca ou um reflexo de luz é a concretização de instintos profundos. Quando o chama nesse momento, está a interromper um assunto importante para ele. Imagine ser interrompido no meio do final da sua série favorita ou durante uma chamada de trabalho crucial. A sua primeira reação será, muito provavelmente, a irritação, e não um desejo alegre de largar tudo e correr. O gato sente exatamente o mesmo. Ele está totalmente imerso na sua atividade, e a sua voz pode simplesmente não conseguir romper a sua concentração. Ou ele ouve, mas decide que a tarefa atual é a prioridade máxima. Não é ignorância por maldade, é apenas uma questão de prioridades. Às vezes, basta esperar que o seu gato termine o que está a fazer e chamá-lo novamente. Respeite o seu tempo e espaço pessoal. Ideia para o visual. Mostrar o mundo através dos olhos do gato. A poeira no raio de luz parece um objeto incrivelmente interessante e iridescente. A voz do dono chega de longe, abafada, como um fundo sem importância. A nona razão está intimamente ligada à anterior, mas tem a ver com o estado de espírito do seu gato. Ele pode simplesmente não estar com disposição para interagir. Os gatos, assim como nós, têm os seus dias e os seus humores. Às vezes, estão brincalhões e carentes, mas noutras alturas, só querem paz e sossego e que ninguém lhes toque. Isso é perfeitamente normal. Tendemos a humanizar os nossos bichanos e esperamos que eles estejam sempre prontos para o contacto, tal como faria um cão. Mas os gatos são os verdadeiros introvertidos do mundo animal. Eles precisam do seu tempo a sós para recarregar as energias e descansar da estimulação social. Se o seu gato está sentado num cantinho sossegado, a olhar pela janela, ou simplesmente a tirar uma cesta na sua caixa preferida, é provável que esteja no modo não perturbar. Chamá-lo nesse momento será interpretado como uma invasão inconveniente do seu espaço pessoal. Ele pode fingir que não ouve, ou até dar um irritado abanar de cauda, que, na língua felina, significa "deixa-me em paz". O melhor que pode fazer nessa situação é respeitar o desejo dele. Não insista, nem tente tirá-lo à força. Dê-lhe a oportunidade de decidir quando está pronto para interagir. Quando ele quiser a sua atenção, ele próprio virá ter consigo, roçará nas suas pernas e começará a ronronar. Paciência e respeito pelos limites pessoais são a base de um relacionamento saudável com o seu gato. Ideia de visual. Uma pequena imagem de status aparece sobre a cabeça do gato. Às vezes é pronto para brincar, outras quero mimos e outras modo de poupança de energia, não perturbar. E agora, talvez o 10º ponto, e o mais surpreendente. Muitas vezes, o seu gato responde ao seu chamado, mas você simplesmente não percebe. Esperamos dele uma reação de cachorro, que ele venha correndo, abanando o rabo. Mas os gatos se comunicam de uma maneira muito mais sutil e delicada. A linguagem deles é feita de micromovimentos, fáceis de perder se você não souber exatamente onde procurar.
Quando você chama o seu gato e ele está deitado do outro lado da sala, observe com atenção. Talvez ele mexeu de leve a orelha na sua direção. Essa é a maneira dele de dizer: eu estou ouvindo. Ou a ponta do rabo dele se moveu de forma quase imperceptível. Isso também é um sinal de que ele reconheceu a sua presença. Ou quem sabe ele olhou na sua direção e piscou bem devagar. Isso é o beijo de gato, a maior prova de confiança e afeto. Ele está lhe dizendo: eu te vejo, está tudo bem, estou relaxado. Nós, na nossa correria humana, interpretamos a ausência de uma reação efusiva como ignorar. Mas, na verdade, o gato já nos respondeu, só que na sua própria linguagem, a linguagem felina. Ele confirmou o contato, mas não viu necessidade de gastar energia se movendo fisicamente. Aprenda a notar esses sinais sutis. Isso vai te ajudar a entender melhor o seu bichinho e a perceber que ele não está te ignorando como parece à primeira vista. Ideia de visual. Close-up do gato. Quando a voz do dono soar, mostrar em câmera lenta como a orelha gira, como a ponta do rabo treme e como ele pisca lentamente. Legendar cada ação. Eu ouço. Eu estou aqui. Eu te amo. Voltando ao nosso 11º ponto, vamos nos aprofundar um pouco no contexto histórico. Como já mencionamos, os gatos não são o resultado de uma seleção intencional focada na obediência. O caminho evolutivo deles como companheiros humanos é fundamentalmente diferente do caminho dos cães. Por milênios, o cão foi uma ferramenta, caçador, pastor, guarda. Sua sobrevivência e bem-estar dependiam diretamente da execução das ordens humanas. A desobediência poderia lhe custar a vida. Por isso, o modelo de hierarquia e subordinação ficou enraizado na psicologia canina. Já o gato sempre foi mais como um empreiteiro independente. Ele ia e vinha quando bem entendia. Seu valor não estava na obediência, mas sim nos seus instintos naturais. O humano não precisava ensinar o gato a caçar ratos. Ele já era mestre nisso. Essa simbiose era baseada no respeito mútuo e na não interferência. O gato ganhava acesso à comida e um lugar seguro para dormir, e o humano livrava-se dos roedores. Esse modelo de relacionamento, igual para igual, ainda persiste nos nossos animais de estimação. Eles não nos veem como donos, no sentido que os cães entendem a palavra. Para eles, somos mais grandes, desajeitados, mas, no geral, colegas de quarto amigáveis que fornecem recursos. Portanto, esperar deles uma obediência canina é simplesmente não entender a natureza felina. O 12º ponto trata de uma comparação direta entre a psicologia de cães e gatos. Os cães são animais de matilha. É da sua natureza seguir um líder, trabalhar em equipa e manter uma estrutura social. Para um cão, o dono é o alfa, o líder da matilha, cujas ordens devem ser obedecidas pelo bem comum. A comunicação é vital dentro da matilha, e é por isso que os cães respondem tão bem quando são chamados. Já os gatos são descendentes de predadores solitários. Eles estão acostumados a depender apenas de si mesmos. Não têm a necessidade inata de agradar a ninguém ou de seguir um líder. Todas as suas decisões são guiadas pela segurança pessoal, conforto e benefício próprio. Quando um gato ignora o seu chamado, ele não está a rebelar-se contra a autoridade, simplesmente porque, no seu sistema de valores, essa autoridade não existe. Ele está a agir como um indivíduo independente que avalia a situação e toma as suas próprias decisões. Isto não significa que os gatos não consigam formar laços sociais fortes. Conseguem, e muito. No entanto, esses laços não se constroem com base na hierarquia, mas sim na confiança mútua e em associações positivas. Compreender esta diferença fundamental na psicologia é a chave para parar de se ressentir do seu gato pela sua desobediência e começar a construir uma relação nos termos dele. Ideia visual. Representação esquemática da estrutura social. Para o cão, uma pirâmide com o líder no topo. Para o gato,
vários círculos separados que se cruzam ocasionalmente em pontos de interesse mútuo. A 13ª razão pela qual o seu gato pode estar te ignorando tem a ver com o comportamento territorial dele. Na nossa cabeça, nós somos os donos da casa, e o gato mora aqui. Mas para o gato, é exatamente o oposto. Este é o território dele, e ele, gentilmente, permite que você o divida. Toda a casa, cada cômodo, cada móvel, está meticulosamente marcado com o cheiro dele. Ele faz isso usando as glândulas nas bochechas e nas almofadas das patas. É o mundo dele, o reino dele. E você, nesse reino, é apenas um dos objetos, ainda que seja o mais importante. Quando você chama o seu gato, na verdade, você está invadindo o espaço sonoro dele dentro do território dele. E ele se reserva o direito de decidir se deve ou não reagir a essa invasão. Se ele estiver em sua cidadela, seja numa prateleira alta, na caixa favorita ou debaixo da cama, ele se sente em total segurança. E, desse ponto de vista, talvez ele não veja motivo algum para abandonar seu posto apenas por causa do seu chamado. Ele está controlando toda a situação a partir do seu posto de observação. Esse comportamento não é arrogância, é simplesmente a manifestação do instinto territorial natural dele. Ele é o soberano deste território, e é ele quem define as regras de interação. Entender isso muda totalmente a perspectiva. Não é o gato que mora na sua casa, é você que mora com o gato na casa dele. Ideia para o visual: um mapa do apartamento desenhado como um reino de fantasia. A cozinha, terras da abundância, o sofá, sala do trono, a caixa, fortaleza inexpugnável. Mostrar o gato-rei ou gato-rainha observando seus domínios. O 14º ponto, e que não podemos de forma alguma esquecer, é a condição de saúde do seu gato. Se o seu felino, que normalmente é muito responsivo, de repente parou de atender ao chamado, isso pode ser um sinal de alerta. Uma das razões mais óbvias para essa mudança são os problemas de audição. Isto é especialmente comum em animais mais velhos. A surdez relacionada à idade em gatos, tal como acontece com os humanos, desenvolve-se gradualmente, e ignorar a sua voz pode ser um dos primeiros indícios disso. Mas não se trata apenas de audição. Um gato que está com dor ou doente instintivamente busca o isolamento. Na natureza, um animal doente é uma presa fácil, e é por isso que os gatos são mestres em esconder o seu sofrimento. Eles se escondem em locais sossegados e recônditos, tornando-se menos ativos e sociais. Quando estão neste estado, simplesmente não estão dispostos ou interessados em interagir. O seu chamado pode exigir um esforço físico que lhes cause dor, por exemplo, se tiverem artrite. Portanto, se você notar uma mudança repentina e persistente no comportamento, e o gato não apenas ignorar você, mas também parecer apático, perder o apetite ou se esconder mais do que o normal, o que deve fazer não é ficar ofendido. Você deve sim procurar imediatamente um veterinário para descartar qualquer problema médico. O 15º aspecto é a idade do seu gato. A reação ao chamado do dono pode mudar drasticamente ao longo da vida do pet. Gatinhos pequenos tendem a ser mais curiosos, brincalhões e orientados para o ser humano, ou para quem os alimenta. Eles ainda estão conhecendo o mundo, e a sua voz é um referencial importante, além de uma fonte de segurança. Por isso, os filhotes correm mais frequentemente ao chamado, especialmente se ele estiver associado a brincadeiras ou comida. Gatos adultos, no auge de sua forma, já têm sua personalidade e hábitos completamente estabelecidos. Eles são mais independentes, têm seus próprios rituais bem definidos e lugares favoritos. Eles já sabem perfeitamente que sua voz não representa uma ameaça e podem se dar ao luxo de ignorá-la se estiverem ocupados com algo mais interessante. Gatos idosos, como já mencionamos, podem ter a audição prejudicada. Além disso, eles podem sofrer de disfunção cognitiva, o equivalente à demência humana, o que pode causar desorientação
e fazê-los simplesmente não entender que você está se dirigindo a eles. Eles ficam mais lentos, dormem mais e se interessam menos pelo que acontece ao redor. Portanto, não espere a mesma reação de um gato de 16 anos que você teria de um filhote de 6 meses. Leve em consideração as características etárias do seu pet. Sugestão visual. Mostrar os 3 estágios da vida do gato: filhote, adulto e idoso, e sua reação típica ao chamado do dono. A 16ª razão pode estar ligada ao ambiente externo: estresse e ansiedade. Gatos são animais de rotina, e qualquer alteração no seu mundo habitual pode desestabilizá-los. Uma mudança de casa, reformas, a chegada de um novo membro da família ou outro animal de estimação, ou até mesmo uma simples mudança na disposição dos móveis, tudo isso pode ser uma fonte de grande estresse para o seu gato. Em estado de ansiedade, o gato fica assustado, retraído e pouco receptivo. Sua principal missão é encontrar um local seguro e se esconder de ameaças potenciais. Toda a sua atenção estará voltada para escanear o ambiente em busca de perigo. Nessa situação, sua voz simplesmente se perde no meio do fluxo geral de estímulos estressantes. O gato pode estar muito assustado para sair do seu esconderijo. Bom, se houve mudanças recentes e seu gato começou a ignorá-lo, muito provavelmente a questão não é você, mas sim uma tentativa dele de se adaptar à nova realidade. Nesses casos, é fundamental ter paciência, fornecer ao gato o máximo de esconderijos e locais seguros possível e tentar minimizar os fatores de estresse. Assim que ele se sentir seguro novamente, o comportamento normal voltará. Ideia para o visual. Um gato está debaixo do sofá. Ao redor dele flutuam sombras assustadoras e pontos de interrogação, simbolizando o estresse de reformas, novos pets, etc. A voz do dono não consegue romper essa barreira de estresse. O ponto número 17 trata da individualidade e da raça. Não se pode tratar todos os gatos da mesma forma. Assim como as pessoas, eles são todos diferentes. Cada felino tem seu caráter único, temperamento e nível de sociabilidade. Alguns gatos são por natureza mais sociáveis, carinhosos e orientados para o humano. Eles virão correndo ao seu chamado, prontos para receber uma dose de atenção. Outros, por outro lado, são introvertidos e filósofos natos. Eles apreciam a própria companhia, valorizam a independência e só interagem com você quando lhes apetece. E isso é perfeitamente normal. Além disso, certas características de raça também podem desempenhar um papel. Por exemplo, os gatos siameses ou orientais são conhecidos pela sua vocalização intensa e forte apego ao tutor. Já os British Shorthair ou os Scottish Fold são frequentemente descritos como mais reservados e autossuficientes. Claro, há exceções em toda raça, mas as tendências gerais existem. Portanto, talvez o seu gato o esteja ignorando, não porque você esteja fazendo algo errado, mas simplesmente porque esse é o caráter dele. Ele ama você à sua maneira. Seu método de demonstrar afeto não é através da obediência inquestionável, mas sim através de uma presença tranquila e constante ao seu lado. Ideia de visual. Um carrossel de fotos de diferentes raças de gatos, como Siamês, Maine Coon, Sphinx e British Shorthair, com uma breve descrição do seu caráter típico, como em um catálogo. A 18ª razão é o comportamento aprendido, ou melhor, aquele que nós ensinamos ao gato. Às vezes, o gato nos ignora porque fomos nós mesmos que o treinamos para isso. Parece paradoxal, mas é verdade. Lembre-se, o que você faz quando o gato não responde ao seu primeiro chamado? Muito provavelmente, você repete o nome dele várias vezes, cada vez mais alto e com mais insistência. O que se passa na cabeça do gato? Ele pensa: ah, entendi, não preciso reagir ao primeiro chamado, nem ao segundo. Só preciso reagir quando o humano começar a gritar de verdade. Dessa forma, você mesmo desvaloriza o seu primeiro chamado,
aquele mais tranquilo. O gato aprende a esperar até que a situação atinja um certo nível de tensão. Outro exemplo. O gato percebeu que ignorar você atrai ainda mais a sua atenção. Ele não se aproxima, e você, curioso ou preocupado, vai até ele, começa a fazer carinho, a mimá-lo, a oferecer um petisco. Bingo! O gato consegue o que queria sem fazer nenhum esforço. Ele aprendeu a manipulá-lo. Não há maldade nisso, é apenas uma estratégia de comportamento eficaz que funciona perfeitamente. Para reeducar o gato, você precisa mudar a sua própria reação. Recompense apenas o comportamento desejável, a reação ao primeiro chamado, e não reforce o indesejável, a ignorada, com a sua atenção. Ideia para o visual. Um pequeno quadrinho em 6 quadros. 1. O dono chama o gato. 2. O gato ignora. 3. O dono chama mais alto. 4. O gato continua ignorando. 5. O dono vai até ele com um petisco. 6. Gato, com cara de satisfeito, pensa: o plano funcionou. O ponto número 19 é sobre desmistificar um mito muito comum. Muitas vezes, ao comparar cães e gatos, as pessoas chegam à conclusão de que os felinos são simplesmente menos inteligentes. O raciocínio é: o cão é esperto, obedece a comandos, mas o gato é burro, nem sequer responde quando chamamos o nome dele. Essa afirmação é fundamentalmente errada e injusta. A inteligência dos gatos é simplesmente de um tipo diferente. Ela não é focada na cooperação ou na execução de ordens. Pelo contrário, está direcionada para a resolução de problemas espaciais complexos, para o rastreamento de presas, para a adaptação ao ambiente e, sobretudo, para a sobrevivência solitária. A inteligência felina é a de um predador independente e oportunista. Inúmeros estudos comprovam que os gatos são capazes de resolver quebra-cabeças complexos para conseguir comida, têm excelente memória de longo prazo e conseguem aprender, desde que tenham a motivação certa. O facto de o seu gato não correr até si ao primeiro chamado não indica baixa inteligência. Pelo contrário, pode ser um sinal da sua alta inteligência. Ele analisou a situação, avaliou os seus custos e benefícios potenciais e tomou uma decisão racional. É mais vantajoso ficar onde estou. Pare de medir a inteligência felina com padrões caninos. Valorize-os pelo que realmente são: criaturas astutas, espertas e fundamentalmente independentes. Ideia para o visual. Imagem da cabeça de um gato, onde, em vez de um cérebro simples, há um mecanismo complexo com engrenagens, alavancas e uma calculadora que avalia custo-benefício. E chegamos, enfim, ao 20º e mais construtivo ponto. Como podemos reverter essa situação? Como estabelecer uma conexão e, de fato, ensinar o seu gato a responder quando você o chama? A palavra-chave aqui é reforço positivo. Você precisa criar no seu gato uma associação forte e agradável com o nome dele e com a sua voz. Comece com sessões de treino curtas, num ambiente tranquilo, quando o gato estiver relaxado e sem distrações. Diga o nome dele com uma voz clara e afetuosa. Assim que ele sequer virar a cabeça ou mover a orelha na sua direção, recompense-o imediatamente. Ofereça o petisco favorito dele, aquele que ele só ganha durante estas sessões de treino. Repita algumas vezes e termine sempre com uma nota de sucesso. Aos poucos, aumente a dificuldade. Chame-o de distâncias maiores. Quando ele vier até você, recompense-o novamente e elogie bastante. Atenção! Jamais puna o seu gato por ele não ter atendido a chamada. Isso só irá criar associações negativas. Seja consistente e paciente. Transforme a sua chamada numa promessa de algo muito agradável. E lembre-se, o seu objetivo não é alcançar 100% de obediência, como faria com um cão, mas sim melhorar a compreensão mútua e fazer com que o gato queira se aproximar de você por vontade própria. É um processo lento, construído com base na confiança e no respeito mútuo. Sugestão de visual. Instrução animada passo a passo. 1. O tutor chama o gato. 2.
O gato vira a cabeça. 3. Surge um ícone de ponto extra e a imagem de um petisco. 4. A barra de confiança entre o tutor e o gato vai sendo preenchida. Afinal, o que concluímos com tudo isso? A ignorada do seu gato não é um sinal de desrespeito, de má vontade ou de burrice. É, na verdade, um cocktail complexo, resultado da sua história evolutiva, da psicologia única de um predador solitário e de uma linguagem sutil, quase invisível, que nós, humanos, muitas vezes não conseguimos decifrar ou entender. O seu gato ouve você quase sempre, mas, diferentemente de um cão, ele se reserva o direito de decidir se o seu chamado realmente merece a sua atenção real e a interrupção de seus afazeres importantes. Ele avalia o seu tom, a linguagem corporal, a sua motivação e até o próprio humor dele, e isso não faz dele um mau bichinho de estimação. Isso faz dele um gato, uma criatura independente, autossuficiente e incrivelmente fascinante. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo até o fim. Se você aprendeu algo novo sobre o seu amigo peludo e agora vai enxergar a ignorada dele de uma forma um pouco diferente, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder novas revelações sobre os mistérios felinos. E agora, a pergunta principal para vocês. Qual dessas 20 razões é a que mais se parece com o seu gato? E como ele responde quando finalmente decide lhe dar atenção? Ele mexe a orelha, pisca lentamente ou faz algo totalmente único? Compartilhe a sua história nos comentários. Vai ser muito interessante ler cada uma delas.